Bom dia, minha amiga. Paz, tudo bem? Olá, meninas, como é que vocês estão? Voltamos, né? Ai, caiu minha pulseira aqui, depois eu pego. Bom dia para vocês. Bom ver todas vocês aqui. Pastora Márcia já chegou também. Bom dia, meninas, a paz do Senhor. Vou aqui chamar a minha companheira, né, de todo tempo, que tá aqui também. Vamos ver se a Paulinha já entra também. Como é que vocês estão, gente? Tudo bem? Ai, meu Deus do céu, que chuva maravilhosa. Tá chovendo aí, gente? Aqui tá chovendo bom demais. Lilian, saudade, minha querida Paz, tudo bem? Olha lá. Ângela. Tem gente nova chegando. Marcinha, já vou te chamar, tá? Tô só aguardando aqui a pastora Ana Paula, que eu não sei se ela já entrou. Nossa. Vamos ver aqui, tá, meninas? Ah, a pastora entrou sim. Tá aqui, Ana Paula. Deixa eu ver aqui pra acenar pra ela. Eu não tinha visto. Deixa eu convidar. Paulinha. Coloca aí pra mim, vai. Convite. Vou te convidar aqui, peraí, vou convidar vocês. Convidarei. A Paula não tá aparecendo pra mim. Ângela, seja bem-vinda, viu? Tá chovendo, né? Glória a Deus, aleluia. Deus é bom, gente. Vai tá barulhinho que eu tô com o meu ventilador ligado, porque ninguém merece, né? Então, tá calor, tá chovendo, mas continua calor, né, gente? E aí, como é que vocês foram de férias? Tudo bem com vocês? Nossa, minha luz hoje ela não tá das melhores. Vamos ver aqui se eu consigo melhorar. Fique assim, né? Vem mais pra cá. Ana Paula, cadê você? Deixa eu ver se a pastora assinei. Gente, é só eu que não tô vendo. Gal, como é que tá por aí, Gali? Tá tudo bem, querida? Deixa eu chamar aqui essas mulheres. Convidando. Vamos ver. Aí, Paulinha entrou. Agora Bom dia! Bom dia! Tudo bem? Todo mundo aqui já, eu tô no delay. Oh, meu Deus. Glória a Deus! Chegamos, já chegando. Tá chegando! Já chegou, minha filha. Graças a Deus. Graças a Deus. Bom, gente, então, a paz do Senhor, para vocês que estão chegando, para a gente que já está aqui, virou um beijo, Loura. Bom dia, Cris, meninas que estão chegando, Meninas também. A Gal aí também, você viu? Glória a Deus! Foi a primeira a entrar aqui, já dei oi para ela. Hoje a gente está aqui num tempo especial, né, Paula? A gente está aqui hoje, vamos falar assim, começando uma live bem especial, já compartilhando, já crescendo, alargando as tendas. Vamos falar assim, né, pastora Márcia? Ô, glória! Tá aí. A turma já nos conhece, mas a gente vai apresentar aqui. Paulinha, você quer apresentar aqui a nossa convidada hoje? Olha, gente, o negócio aqui tá a nossa querida pastora Márcia, da Torre Forte. Tem tanta coisa para falar da Márcia, né? Uma pessoa que Deus tem usado ela no Brasil, fora do Brasil, uma pessoa amorosa e está à frente aí de levar as mulheres para o outro lado aí do oceano também, né? Como é que fala? Nossa caravana aí que vai estar aí para o ano que vem, né, para a Europa. Tem um monte de coisa aí que a Márcia faz, ela trabalha incessantemente na obra do Senhor, com muito zelo, amor, de um lado a outro, porque eu falo que ela vai de uma ponta a outra, também eu trabalho com as ribeirinhas, mas por que eu vou apresentar ela se ela pode falar dela, né? Um abraço, assim, com você, pastora, Glória a Deus, uma bênção do Senhor, uma serva humilde, uma pessoa que
tem se colocado à disposição do reino, né? Sabemos que grande é o Senhor, nós somos pequenos nas mãos dele e a gente só se dispõe, e ela é uma dessas que se dispõe a fazer a obra do Senhor, né? Essa é a Márcia. Amém, Márcia? Mas a gente vai pedir para que você fale um pouquinho, né? Nós já temos aí uma caminhada. A Márcia já participou com a gente das conectadas pelo Zoom, pelo Meeting, né? No começo, lá atrás, né? Onde a pandemia estava atacando aí. Mas até aqui o senhor tem nos ajudado, né, pastora Márcia? Então fala um pouquinho quem é a Márcia, apresenta aí para as mulheradas que as meninas querem te conhecer, viu? Bom dia, gente. Tudo bem? A paz do Senhor Jesus. É um prazer muito grande estar aqui com vocês. Eu agradeço muito esse convite, me sinto muito honrada de participar com as Conectadas, que eu sei que a gente está aí em vários lugares, né? Eu me sinto um pedacinho de vocês também, graças a Deus por isso. Eu sou uma pessoa simples, eu gosto de coisas simples. O amoroso aí, eu adorei essa parte, né, de ser amoroso, porque eu acredito que o amor é o maior dom, né? Sim, a Bíblia fala que o amor é o maior dom. E eu sou realmente uma pessoa que quero ser vista com amor. Porque humanos, todos nós temos defeitos, né? Mas o amor, ele precisa perseverar na nossa vida, né? E eu sou carioca. Ai, nem deu para perceber com esse seu, né? Quando eu cheguei em São Paulo, eu fui muito bulinada, gente. Vocês não têm noção. Foi-se a época, viu? Nada, continua. Então, assim, eu sou carioca, eu vim do Rio de Janeiro. Eu sou nascida e criada no Rio, mas há mais ou menos uns 15 anos, no caso, há 25 anos atrás, eu morava em Niterói. E eu fui convidada, na verdade eu nem fui convidada, vou usar a palavra correta, né? Eu me coloquei à disposição de uma igreja que eu estava servindo ao Senhor, chamava-se Semear Vida, e eu amo muito, inclusive pastora Eliane, de lá. Eu me coloquei à disposição dessa igreja, eu trabalhava com os G12 na época, para a gente estar fazendo células dentro das comunidades. Então, eu acabei ficando dentro das comunidades fazendo célula. Eu morava na praia, trabalhava como uma louca, né? Apesar de que as pessoas acham que carioca não trabalha, carioca trabalha muito. E eu trabalhava muito e eu tive a oportunidade de estar pregando o evangelho nessas comunidades. Então, a gente tinha células que, na verdade, viraram congregações. Então, nós tínhamos 3 congregações no Rio de Janeiro, onde pregávamos o evangelho para traficantes, usuários de droga, famílias maravilhosas que podem até estar nos ouvindo agora, participando conosco. Tem gente do Rio aí, que eu já vi. Glória a Deus. Tem gente do Rio, a Ângela é do Rio de Janeiro. E aí, tive essa oportunidade de servir a Deus ali. Foi tão gratificante, foi tão maravilhoso, porque eu tive a oportunidade de conhecer um pouco mais da história, da cultura, de ver como que realmente essas pessoas vivem. Muitas assustadas, outras, né, completamente sem Deus. E aí, nós tivemos a oportunidade de melhorar muito o trabalho nesses lugares, acrescentando o número de vidas que eram ganhas para o reino, porque tudo é para o reino, né? Assim, tudo é para o reino, queridos. E aí o Senhor, ele um dia falou para mim arrumar minhas malas. Eita Deus! Eita, foi a hora mais difícil da minha vida, porque para mim estava bom demais. Tinha o meu povo, né? O meu povo estava lá, eu servia ao Senhor lá e eu trabalhava muito e eu era muito bem sucedida financeiramente. Então, eu trabalhava com vendas e só 28 anos trabalhando com vendas. Então, assim, estava tudo muito bom. E aí o Senhor fala para mim, eu já conhecia o Ministério Internacional Torre Forte, onde eu congrego hoje para a honra e glória do Senhor.
lugar onde eu sou muito abençoada. E eu já conhecia e já tinha, fazia parte de uma teologia, fazia parte do curso de teologia, apesar de já ter feito teologia no Rio. Então eu queria me conectar mais com essa teologia que é diferenciada, que é prática, que o apóstolo Cleiton traz, é um conhecimento, é um transbordar, é uma coisa louca. E eu falava, nossa, eu quero mais disso. Eu pedia isso para Deus, mas não pedia para vir para São Paulo. E foi uma fase muito difícil, porque eu tinha minha mãe doente. Como eu era a única filha solteira, cuidava de 3 comunidades, de 3 congregações. Nas comunidades, trabalhava e ainda cuidava da minha mãe no hospital. E lá no hospital, como eu não podia dormir, porque se você dormisse, você era roubada. Então, Meu Deus. a noite toda agarrada com a bolsa, Meu Deus. eu aproveitava para estudar a teologia do apóstolo Cleiton. E eu acho que foi aí que Deus falou, peraí, você está se gastando muito, vamos para lá, vai estudar de perto, vai ver como que funciona tudo isso de perto. E aí um dia eu vim fazer uma missão, que foi Centro-Oeste, em 2014. Vim fazer essa missão. Gente, me apaixonei por missões, sou apaixonada por missões, amo estar fazendo missões, não sei fazer missões, estou aprendendo como todos, né? Mas o Senhor, ele que nos capacita no campo. Então, assim, se um dia você pensa assim, eu quero fazer missão, mas não sei por onde começar. O meu conselho para você é que você comece. Comece pelo começo. Ouvindo, né? Lá no Rio a gente fala colando com alguém que sabe, né? Mas se aproxime de pessoas que realmente façam isso com amor. Eu aprendi isso com o apóstolo Leif também, que é um missionário mundial. E aí, para a honra e glória do Senhor, hoje eu estou aqui. Fui levantada a embaixadora de missões, né, para a Europa. E estou muito grata a Deus por tudo que o Senhor tem feito. Muito grata, porque eu tive que largar lá, né, aquele lugar que eu amava trabalhar, que poucas pessoas querem ir trabalhar, que é as comunidades. Eu estou falando de comunidades do Rio de Janeiro, não estou falando de comunidades de São Paulo, né? Estou falando de comunidades que são realmente muito perigosas, com metralhadora, com escopeta, com fuzil, com traficantes, indo assistir a palavra, esperando acabar o culto, irmãos, para pedir uma oração. Isso é um pouquinho de mim. Isso é um pouquinho de mim. Hoje, para a honra e glória do Senhor, você tem me levado à Europa, né? E há muitas nações. Hoje eu estava tentando fazer a conta outro dia, mas acho que eu não consegui contar, não. Mas eu acho que são 16 países dessa história aí toda, e mais todo o Brasil. Amo estar nos ribeirinhos do Amapá. Era isso que eu ia falar também, que tem os ribeirinhos, porque quando eu conheci você, quando nós fizemos a primeira foi uma reunião de Meet, foi em 2022, eu acho, aqui nas Conectadas, e foi quando você estava voltando, assim, impactada, foi 22, se eu não me engano, dos ribeirinhos e tudo ali, que você falou a respeito de que eles preferiam, que eu fiquei também, nem imaginava, você falar ribeirinho, eles preferiam mais água, as crianças preferiam mais água do que refrigerante, e todo aquele evento, né, de água, o problema de água que eles tinham. Né? Né? Eles não têm água potável para beber, os rios estão se misturando às águas do mar, que entra, né, a água salgada, e eles vivem com esse problema de luz, de internet, de água, né? Mas graças a Deus, assim, depois da nossa senadora Damares ter assumido um pouco os ribeirinhos, a gente vê uma mudança muito grande, graças a Deus por isso. Muito grande, irmãos. Eles estavam na pandemia morrendo, porque nem os barcos iam até lá para levar comida, nem eles tinham dinheiro para comprar, e nem eles tinham nada. E uma ação, eu não estou falando de política, mas uma ação humanitária, através dessa senadora, eu me lembro
que ela chegou com a Caixa Econômica Federal, ela instalou uma Caixa Econômica Federal, então ela distribuiu lá na ilha que nós estamos hoje, fazendo um trabalho, que é a Vila Progresso. Ela instalou, naquele dia ela distribuiu 6.000 cestas básicas em um dia. Então, assim, foi algo impactante. A gente sabe que alguns estados do Brasil precisam de muito mais que isso. A gente sabe disso, né? Mas o socorro veio, o socorro tem vindo, tem chegado. Então, a gente louva a Deus. E eu estive nos Ribeirinhos em torno de 10 vezes, irmãos. E eu fui sozinha. Teve vezes que eu fui sozinha. E na pandemia, eu fui sozinha. Quando ninguém queria. É corajosa. Eita, Paula. Eu acho que eu tenho esse negócio aí, coragem. Mas eu estou aqui à disposição no que eu puder acrescentar e aprender com vocês, porque conectadas é aprender, né? A gente sabe que a gente tem muito para aprender e louvando ao Senhor, porque Ele tem me dado essa oportunidade. Amém. Fazer a obra dele em vários lugares. Isso é muito lindo, irmão. Eu não esperava isso. Mas eu posso falar mais 2 minutinhos? Eu não quero tomar todo o tempo da live. Meu Deus, a gente colocou, pessoal, vamos falar do Salmo 27, né? E até o tema a Lígia colocou, o que é preciso preservar, né? E a gente chamou a Márcia. Perseverar. Desculpa, eu estou viajando. Perseverar. O que é preciso. E a gente, quando nós convidamos a Márcia, foi assim, já faz tempo, e quando foi sábado, ela falou, vamos. E aí, essa palavra veio, assim, como está se encaixando, né? Tudo que ela está falando, um pouquinho, assim, uma gotinha do testemunho dela com esse texto, assim, não foi algo programado especificamente, mas contexto, porque através da perseverança, nós aprendemos isso, que é onde Deus vai mudando a situação, vai transformando e vai fazendo com que nós venhamos ganhar mais territórios para o reino e transformar. Porque Márcia, é uma transformação dos dois lados, né? Você vai lá para transformar o ambiente, Deus te leva, Ele que te leva, né? Você fala assim, eu me convidei. Não, Deus te levou, porque você pode até se convidar, mas se você não ouviu o sim de Deus, se Ele não bateu o carimbo, você fica só no convite, mas fala assim, entra, olha, você fez o eis-me aqui, né? Como a gente aprendeu com aquele da Sheila Rinene, eis-me aqui. E aí eu quero fazer essa pergunta para você, essa transformação, né? O que é essa transformação? Depois eu queria que você falasse um pouquinho das suas experiências, né? Você teve experiência, também, você foi para a África, você teve experiência... Não, África não. Ainda... Mas qual foi a gente tinha conversado a respeito da África, o que aconteceu? No Egito. Egito, desculpa, foi para o continente, mas foi para o Egito que você foi, desculpa. E eu queria saber de você, porque todos são seres humanos, todos nós somos carentes de Deus. Você pode falar um pouquinho da sua experiência de transformação pessoal com relação aos lugares que Deus te levou? Isso é tremendo, irmão. Eu vou começar falando de uma coisa que aconteceu comigo e eu tive a oportunidade de compartilhar com o apóstolo. Depois de anos que eu estou aqui, compartilhei com ele, semana passada. Quando eu estava no Rio de Janeiro, eu estava cuidando de 2 meninas, que elas estavam morando na comunidade e elas estavam com medo, porque elas eram da igreja, eram meninas completamente levitas, voltadas para o Senhor, sabe? Guardadas em pureza. Então, assim, elas tinham muito medo de morar nessa comunidade. Essa comunidade tinha sido invadida por novos traficantes. E como elas eram muito bonitas, elas chegaram para mim e falaram assim, mames, elas me chamavam de mames, que é uma forma de me chamar de mãe. E aí eu falava assim, eu não sei o que eu vou fazer, como é que a gente vai ficar aqui? Tá tudo tão perigoso. Essa noite bateram na minha porta e ela tinha alguns irmãos envolvidos também com o tráfico.
E eu disse, filha, sobe, pega as tuas coisas que eu vou subir com o carro e vou te buscar. Eu subi com o carro, esperei num ponto, esperei lá num ponto e fui buscá-las. E elas foram morar na minha casa. Moraram comigo quase um ano. E teve um dia que estávamos muito apertadas financeiramente, eu sustentando a casa, todo mundo, né? E ela disse assim para mim, tia Márcia, mames, você esqueceu de fazer compras. Olha, já acabou a calabresa, já acabou a carne, já acabou o frango. Tá, Marina, a gente vai fazer essa semana. Tomara que ela esteja ouvindo isso, porque ela vai se lembrar. E aí eu falei, Deus, e agora? Né? Acabando tudo. Elas já estavam comigo há algum tempo, eu só queria que elas estudassem. Hoje uma é contadora, a outra é advogada. Glória a Deus. E aí eu tive a oportunidade de compartilhar isso com o apóstolo Cleiton, e eu quero compartilhar isso com vocês, foi quando tudo começou. E era uma terça-feira, e eu tinha por hábito na terça-feira ir para uma igreja lá perto. Era bem próximo, mas eu tinha que ir de carro. E aí eu falei, Senhor, a gasolina dá para ir, mas eu não sei se ela dá para voltar. Amanhã eu tenho que trabalhar, mas tudo bem. Se não der para voltar, eu vou e largo o carro no caminho e volto a pé para casa. Mas hoje eu vou para a igreja. Chego na igreja, aquele culto maravilhoso, tudo rolando, tudo acontecendo. E aí eu fui. O Senhor falou comigo através de um profeta, que eu amo muito, que é uma pessoa muito querida também na minha vida, pastor, e disse assim, filha minha, eu te trouxe a esse deserto para que tu saibas que eu sou o teu Deus. Ainda hoje estou eu mandando provisão dentro do teu lar. Poxa, era 10 horas da noite. E para que tu saibas que sou Deus, ainda este ano estou eu colocando você em outro lugar, onde você terá conexões divinas que vão destravar o teu destino. Botei aquilo tudo, no dia seguinte, aí saí dali, passei pela porta da faculdade, não vi a menina, que ela fazia faculdade já estava primeiro período dela, e eu falei, Marcela já deve ter ido, aí ela me ligou, falou, mames, eu tô aqui na porta da faculdade, eu falei, acabei de passar, não dá para voltar, porque a gente tem muito pouca gasolina, veio andando, me encontra aqui na frente. Ela veio correndo e tal, peguei ela falou, mami, você não sabe o que aconteceu. Eu, o que, minha filha? Ela falou, olha, eu comecei a trabalhar, tinha uma semana que estava trabalhando, e me deram esse cartão de compras. E esse cartão de compras é pra gente fazer compra no mercado. Vamos fazer compra no mercado? Eu falei, meu Deus, 10 horas da noite. Ela falou assim, vamos no extra 24 horas. Aí eu pensei, mas a gasolina até o extra, não sei se vai dar. Mas aí a gente fez as compras, a gasolina não acabou e eu fui para casa com aquela palavra. Hoje ainda mando provisão dentro da sua casa. E ainda este ano te leva a um lugar onde eu vou destravar o seu destino com conexões divinas. Nunca vou me esquecer disso. Nunca. Aí meu sobrinho teve câncer. Tudo, daqui para baixo, tudo era câncer. Minha mãe internada no hospital, meu sobrinho com câncer, tudo aconteceu. E aí eu olhei, eu tinha um convite do apóstolo Leif para estar numa conferência, que é essa conferência anual que a gente faz aqui hoje, que é a Allian, conferência anual, que a Torre Forte faz, que é a Aliança Missionária, né? Aí eu falei assim, gente, eu não posso ir, porque eu tô com a minha mãe aqui no mesmo hospital, minha mãe num andar e meu sobrinho em outro. E o Senhor falou assim no meu ouvido, eu sou o Deus que curo aqui e curo de lá. Vai. Eu escutei. E eu estava, naquele dia, no hospital, há 36 horas, sem comer, porque eu estava fazendo jejum. E eu falei para Deus assim, se o Senhor realmente quer que eu vá, eu vou encontrar uma passagem de avião, que eu não tenho condições de ir de ônibus. Eu não tenho forças.
Eu vou encontrar uma passagem de avião, tudo vai se encontrar, o povo vai me receber. Isso tudo eu falando com Deus assim, né? Abri o computador, tinha uma passagem de avião na oferta. Para aquele dia, na madrugada. Falei, não, é de Deus. Porque passagem de avião rápida, assim, tudo é muito caro. Comprei a passagem, vim para São Paulo, avisei o apóstolo que eu estava vindo. Fiquei na casa de 2 amigos queridíssimos, maravilhosos, Paulo Pocaro e Teca Pocaro, aqui em São Paulo. E hoje eles moram na Itália. E aí, quando eu cheguei, tomei café da manhã, fiquei lá, ninguém me conhecia, não conhecia ninguém. Eu só conhecia o apóstolo Leif, não conhecia ainda o apóstolo Cleiton. Que lindo! Eles foram pregar. Aí você falou de coragem, né? Perseverança, coragem. Eles foram pregar, mas aí o apóstolo Cleiton começou a conferência. Conexões divinas destravam o seu destino. Glória a Deus. Eu não tive dúvidas que o Senhor estava me levando aonde o Senhor queria me levar. Isso foi em 2013. Em 2014 eu fiz a primeira viagem missionária com eles e estou aqui até hoje. Olha que coisa. Eu só vim para fazer uma viagem missionária e estou aqui até hoje. E foi assim, gente, foi pauleira, mas se você não perseverar até o fim, né? É até o fim que vai herdar a coroa da vida. Esse Salmo 27, quando você falou do Salmo 27, eu tenho vontade de chorar. Porque quando eu cheguei em São Paulo, era o Salmo que me sustentava. Eita, Deus de conexão! Amém, Márcia. Olha, Márcia, É só para tremendo. você ver o que Deus está fazendo. Olha, a missionária Valéria, lá de Zurique, está aqui e está dizendo que ela é amiga da pastora Helga. Então, as conexões. Porque a pastora Helga, eu mandei para ela. Seja Gente muito bem-vinda, querida. missionária. São muito bem-vindas. Isso é para mostrar que realmente, lá atrás, a semente, a palavra do Senhor, ela não volta vazia para ele. Quando Deus libera uma palavra para mim e para a tua vida, é isso que acontece. Passaram-se tempo, mas a palavra do Senhor, ela não passa. E aí tá uma resposta missionária lá de Zurique, a qual você estava lá um tempo atrás, né? Até contou para a gente sua experiência. E é isso que Deus faz, gente. Perseverar é isso, né? Perseverar. Esse salmo, eu falei ontem para a pastora Ana Paula, ele mexeu muito comigo, né? A gente vai lendo ele, vai entendendo a guerra e a batalha espiritual que Davi tinha ali com tudo, não era só no físico, era no emocional, era o espírito abatido, era tudo. Mas ele sabia de uma coisa, no verso 14, eu nem anotei aqui, mas é o 14, gente, que fala muito comigo, diz assim... É uma esperança confiante aí. Espera no... É o 14. Espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Então, espera no Senhor. Tem coisa melhor do que você confiar e perseverar em Deus? Isso que você está nos passando hoje. Por que é tão importante a gente deixar o espaço para você? Para o teu testemunho, ele é vivo. Como a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Lembrando da Márcia, lá no Ribeirinho, contando da água, eu não esqueço também, Paulinho, eu lembro até hoje, eu falei, meu Deus, a gente joga água fora, escova o dente, deixa a torneira aberta, e o povo lá trocando comida por água. Trocando refrigerante por água. Refrigerante por água. É a melhor coisa, né? Digamos de passagem. São mais espertos que nós. São mais espertos. Mas, assim, Verdade. Dando continuidade no que você está falando, qual foi a primeira vez, depois dessa palavra que você recebeu lá do apóstolo, né? Que a gente também tem um carinho muito grande. Aliás, né? Quando o apóstolo prega, se você piscar, você perde o negócio. Tem que... É muito intenso, é muito denso e é muito suave, é muita presença de Deus, é muita sabedoria. E é maravilhoso, eu falo assim, né? A gente ouvir quando alguém tem essa conexão, só fazendo esse apoio, quando alguém tem uma conexão com Deus e é generosa. Porque é isso que Deus eu creio assim, que Deus nos capacita para que nós sejamos generosos e venha dividir
o que nós recebemos com o outro. E ele é um homem generoso com relação a dividir o que Deus tem dado para ele. Isso é maravilhoso. E você, Márcia, é um fruto também disso, né? A sua generosidade de falar, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. E Deus fez essa conexão que cresceu e floresceu, né? Ribeiros plantados ali, com uma árvore plantada junto a ribeiros de água. E uma coisa que eu acho, assim, para mim, sabe, gente, para mim que morava no Rio de Janeiro, eu morava a 2 quadras da praia, foi muito difícil para chegar aqui, é uma cultura totalmente... Poxa, gente, a gente está aqui do lado, mas a cultura é totalmente diferente. Né? Então, muitas vezes eu soltava uma palavra que não tinha nada a ver. Carioquês com paulistano, então imagina. Muito engraçado. Depois eu mesmo ficava assim, meu Deus, como é que eu tive coragem de falar isso? Ai, ai, ai. Mas tudo bem. Em relação a ter crescido, eu acredito muito nisso, assim. Eu olho para quem eu era uma pessoa que tinha, como ela falou, coragem e vontade de fazer a obra. Mas eu não tinha o menor conhecimento do que era a obra. Quando você vive para o campo, quando você vive visitando campos, você não consegue assimilar tudo que eles precisam. Mas como por várias vezes estar indo aos ribeirinhos, eu pude assimilar a necessidade deles. E a maior necessidade hoje é a palavra. O que nós vemos nos ribeirinhos são pessoas que aceitam Jesus. Ah, eu aceitei Jesus, você vai lá, o culto enche, todo mundo aceita. Na semana seguinte, tem um forró não sei aonde, tem um baile não sei aonde, tem droga não sei aonde. Porque, por incrível que pareça, a internet não tem, tem falta de água, mas não falta droga. E a prostituição também não falta. É por aí. E pedofilia também lá não falta. Então a gente vê a dificuldade que eles têm de entenderem, de assimilarem, de compreenderem, de absorverem a palavra de Deus. E como virão se não há quem pregue? Né? Então a gente... Eu, tipo assim, gente, eu se me colocar para pregar de manhã, de tarde, de noite, 4 vezes por dia, eu vou pregar 4 vezes por dia, mesmo dentro das minhas limitações. Eu não sou nenhuma expert em teologia, não tenho a sabedoria que o apóstolo Cleiton tem. Claro que qualquer um gostaria de ter, né? Mas o Senhor disse que a gente pode pedir. A gente só não pode pedir igual a de Salomão, que a de Salomão, né, foi única, né? Mas nós vamos pregar, nós vamos levar o evangelho. E eu acho que é isso que a gente precisa, é estar disposto. Acho que a primeira palavra que eu deixo para vocês é essa, disposição para fazer a vontade do Pai. Então, quando você se entrega para fazer a vontade do Pai, eu larguei a praia, que para mim foi uma das coisas mais difíceis de largar. Eu larguei a praia, eu tinha uma casa na praia em Arraial do Cabo, eu larguei a praia, eu larguei a faculdade de engenharia no 5º período, faltava no 6º período. Larguei a faculdade de engenharia, faltava o 7º, 8º e o 9º, tudo porque Deus falou. Mas Deus, quando Ele fala, Ele honra aquilo que Ele te prometeu, aquilo que... E eu larguei a minha família, irmãos, que eu vim para São Paulo só. Então era eu contra o mundo, sabe? Era eu contra a nação paulista. Olha, com a minha meu cultura. Deus. Por isso que esse salmo te sustentou, né? E esse salmo, assim... olha, Márcia, eu falo isso porque, né, cada uma aqui também tem a sua história. Uma história de superação, né? Porque nós estamos aqui, como eu sempre falo, sobre aquele um leproso que voltou para agradecer, né? Foram 10 que foram curados, um voltou para agradecer. Então, nós somos aqui uma de cada tribo e de cada lugar que nós estávamos para poder para agradecer.
E isso é tão importante, porque durante a nossa caminhada, nós sabemos hoje que o céu, né? Vamos começar aqui, o Espírito Santo, Jesus, né? Deus, o céu, todo está conosco em cada situação que nós, quando nós nos conectamos com Deus e falamos, Senhor, eis-me aqui. Então, a gente sabe que nós não estamos sozinhos, nós sabemos que existe como, né, abre os olhos do Geazi aí para a gente poder enxergar quem é mais conosco do que está contra nós. Mas na nossa pele, eu estou falando que na nossa pele, no momento que a gente está passando, como você falou, quando você chegou aqui em São Paulo, que você sofreu, né, assim, a gente fala, eu falo, sofri bullying, xícara, aparelho de jantar inteiro, né, de algum modo, mesmo estando dentro no meio cristão, eu também fiz isso, porque quando eu vim da Bahia para cá, com o meu sotaque e tudo, eu era criança, e eu também passei por muita coisa. A gente parece que eu só quero que você continue essa fala essa colocação que eu estou colocando. Parece que a gente está sozinho, mas o céu inteiro está conosco diante da nossa jornada. E uma coisa também que eu vou contar para vocês, a gente tem algumas experiências com Deus que a gente tem certeza, né? Assim, incrível. Eu morava na Moca, um apartamentinho pequenininho quando eu cheguei, porque, como eu falei, eu era bem sucedida, já não tinha mais jovens para cuidar, eu já estava cuidando só das congregações, eu vim para cá, uma situação privilegiada financeira na época, né? Assim, não tinha... Eu ia, voltava para o Rio, de 15 em 15 dias eu estava no Rio, tomava uma praia, voltava, enfim. E eu fui realmente muito discriminada, seria a palavra correta. A pastora que usa calça, a pastora que pinta unha de vermelho, a pastora que tá sempre maquiada. Ah, ela se maquia para quem? Eu me maquei para mim, ó. Vocês estão vendo? Eu amo. Acordo já passando meu batom. Então, e a gente foi vendo que era difícil penetrar nessa bolha, né? Foi muito difícil, irmãos. E aí eu me lembro que eu estava lavando a varandinha lá desse apartamentinho que eu estava morando, ali na Moca, e eu escutei uma voz falando assim para mim: vai embora. Sabe quando tudo tá dando errado? Tudo. Você sabe que Deus mandou você ir. Você sabe que foi o Senhor que te trouxe. Você escutou o Senhor falando: arruma tuas malas porque tu vai para São Paulo. 3 meses depois que eu tinha vindo aqui, eu escutei isso. Eu falava: Deus, o que é isso? Eu não quero, eu chorava. E eu vim por obediência. E eu escutei aquela voz: arruma tuas malas, vai embora, vai embora. E eu falava para Deus: poxa, tu não muda de ideia. Como que pode? Tu mandou eu vir, agora tu mandou eu embora? Eu não sou mulher de voltar para trás. Eu conversando, achando que estava conversando com Deus. E muitas coisas acontecem na nossa vida, nós precisamos ouvir atentamente a voz do Senhor, nosso Deus. Por quê? Tem vozes que não são do Senhor e ele tenta imitar a voz do Senhor. E na hora que você está mais debilitada, mais fragilizada, é a hora que o inimigo vem tentar falar no teu ouvido. E aí eu me lembro, irmãos, como se fosse hoje. Dobrei o joelho, saí de lá, larguei a vassoura, larguei a água e fui dobrar o meu joelho no quarto e falei para Deus: Deus, só para Deus, não falei com mais ninguém. Ainda hoje, eu quero um sinal de que foi o Senhor mesmo, que eu não tô louca, que tudo isso que eu ouvi até agora não foi coisa da minha cabeça, que tem hora que a gente pensa que foi, né? Por favor, Senhor, fala comigo. E eu me lembro, irmãos, que eu estava lá na Moca. E nós não tínhamos ainda os cultos da tarde. Sabe, esses cultos que a gente tem hoje na torre, todos os dias tem quarta-feira, né? Nós não tínhamos. E todos os dias tem agora, de manhã, às 9 horas da manhã, 10 e à tarde, 3 horas da tarde. E geralmente tem à noite também, só não tem à noite segunda-feira. O resto da semana temos culto todos os dias. E aí eu olhei no meu WhatsApp, no meu Messenger, estava escrito assim: um apóstolo Cleito mandando uma mensagem. Ele estava na Colômbia ou no Peru.
ele estava no Peru. E ele disse assim, pastora Márcia, pode fazer o culto de quarta-feira às 15 horas? Olha só, gente. Uhum. O nosso Deus é Deus de resposta. E eu disse assim, sim, amanhã, isso era uma terça-feira. Ele disse, não, até Jesus voltar. Eu nunca vou me esquecer. Gente, tem coisas que são assim, né? Que vem falar muito. Então, assim, apesar de, mesmo assim, como humano, falho, a gente fica com dúvidas. Será que é para ir? Será que é para não ir? Será que é Deus que está falando? Será que é minha emoção, a minha vontade, o meu coração? Aqui é tudo tão organizado. Eu gosto dessa parte de ser organizado, mas falta a minha praia. Mas o Senhor, Ele vai te levar aonde o teu coração estiver. Como é que está o teu coração? Nosso coração, ele precisa de verdade, irmãos. Quando eu disse eis-me aqui, eu disse de verdade. E ele ouviu. O céu ouviu. Falei, Senhor, eis-me aqui. E eu acho tão interessante. Quando eu fui na Suíça agora em maio, eu estive em Espanha, Portugal e Suíça. Olha que tremendo. E aí o apóstolo me ligou em abril, ele me liga e fala, pastora Márcia, como é que está a sua agenda para outubro? E eu já pensando que ele ia me mandar para os ribeirinhos, ou ia falar, vai na frente, porque a gente vai ter uma campanha para os ribeirinhos, e a gente estava saindo com a equipe para os ribeirinhos, e eu, na mesma hora, eu disse assim, eis-me aqui, envia-me a mim, vai me mandar para os ribeirinhos. Eu já toda feliz, meu coração pulsando. Ele disse, você pode estar um mês na Suíça? Nós vamos aonde o Senhor quer que a gente vá, aonde há necessidade das nossas vidas, né? E quando eu cheguei na Suíça foi uma luta, uma luta. Fiquei doente, tem gente aqui da Suíça sabe, fiquei dias de cama, peguei uma bactéria na garganta. Foi muito triste, inclusive algumas coisas que aconteceram, mas o mais importante, depois que o Senhor me levantou, eu não parei um dia. Todo dia eu marcava café com uma, ia escutar o problema de um, o problema de outra, e a gente pôde estar ali fortalecendo as mulheres, fortalecendo a igreja. E aí a gente entende, né? Para que a gente foi chamado, né? E aí eu me lembro desse... Deixa eu voltar aqui rapidinho nesse salmo, porque foi esse salmo que me sustentou nos dias do bullying. Quantas vezes eu ouvi, querida, o que você está fazendo aqui? Nossa, seu lugar é no Rio. Você é muito carioca. Você não serve para estar no nosso meio. Eu ouvi. E hoje, para a honra e glória do Senhor, eu me lembro de, irmãos, eu sou capaz de recitá-lo. O Senhor é minha força, é minha luz, a quem temerei? E aí, quando o coração do homem está em fazer a obra de Deus, não importa o que as pessoas, ou o que o externo, o que o exterior vai falar. O teu coração está alinhado com o coração de Deus. E é isso que te faz vencer, né? É isso que te faz perseverar, mesmo com todas as dificuldades. Vocês não têm noção. Eu passei, muitas vezes ainda passo, muitas dificuldades, porque eu não sou mais a vendedora que eu era no Rio. Eu sou uma vendedora online que vendo o que dá para vender, mas lá no Rio eu era uma vendedora muito ativa. E hoje eu sou ativa na obra de Deus. Isso para mim é o que mais importa. Amém? Pode falar, pastora Ana Paula. Olha, eu ouvindo você falar, né? Você falou assim, Deus me trocou, eu tinha essa visão, e eu achei que ia para o norte, Deus me mandou para o sul, né? A Valdilene está falando aqui a respeito de Gênesis 2, quando o Senhor fala para Abraão, sai da terra da tua parentela, e ele foi, e a história, nós sabemos toda aí a história que aconteceu, e com você dividindo aí generosamente a tua experiência, e é incrível, porque você falou assim, eu vou para o Ribeirinho, glória a Deus, lá eu já conheço, está na palma da minha mão, já sei como é que é, já sei como é a dinâmica, já sei como é que funciona, e de repente Deus fala assim, não é para lá, você vai para a Suíça, e de repente você foi para a Suíça, que talvez no coração fala, você vai ter algumas facilidades
que lá no Ribeirinho não tem. E, de repente, você chega na Suíça e você tem de enfrentar situações territoriais também, porque a gente sabe que existe situações territoriais para poder enfrentar quando você vai espiritualmente fazer qualquer coisa que Deus te mande, ou qualquer lugar que Deus te mande, porque você representa o reino, né? Você Amém. é representante do reino. E aí você Amém. falou aí pra gente que gente é gente em todo lugar, né? Ou seja, as dificuldades que você enfrentou, você teve problemas de várias situações, né? A gente não vai entrar em detalhe, mas várias situações que você teve que transformar. E a Márcia saiu também transformada dessa Sim, experiência. sim, sim. E a gente sai muito mais forte, muito mais madura, né? E aí a gente aprende também que a gente não sabia nada. Olha para depois de tantos anos ainda fazendo tudo que você fez, a gente que você fez, você fala pra gente, olha, não é regra. Deus não é caixinha, Deus não é regra, Deus não é assim, mas você faz assim, é assim que vai acontecer isso. Não, cada um vai viver sua própria experiência. Eu achei interessante agora mesmo na Suíça, né? Tem gente aqui conectado comigo, que é de Portugal, Suíça. Pelo menos eu mandei, disse, pastora, que horas começa? Como é que a gente faz para entrar? E o que acontece? Lá na Suíça, nós fizemos um chá para mulheres. Gente, e a única coisa que eu escutava é, olha, aqui não funciona. Olha, pastora, a gente convida, mas elas não vêm. Ah, pastora, eu não sei se é legal, eu não sei. Não, vamos fazer. E aí foi incrível, eu conheci algumas mulheres lá que foram sensacionais, que compraram junto comigo a briga no mundo espiritual, que oraram junto comigo. Eu poderia citá-las e eu tenho até medo de citá-las e esquecer de alguém que foi tremendo. Essas mulheres, elas começaram a convidar. E nós tivemos um dia, teve pessoas que tiveram 5 convidadas, que foram as 5. Glória a Deus. Então, nós tivemos, assim, um chá de mulheres para o lugar, para o tamanho da igreja, que foi, assim, muito abençoado. E o mais importante, vidas que foram restauradas, que voltaram para Jesus, que se alinharam à vontade de Deus naquele lugar. Eu digo para você, Deus não precisa tirar uma pastora daqui para mandar para a Suíça, ou daqui para mandar para a Bélgica ou para Portugal. Não, ele tem os obreiros lá. Mas Sim. muitas vezes o obreiro, ele... Olha, a Cláudia, foi uma benção, ela estava no chá. Ela é uma dessas mulheres. E Deus tem os obreiros, mas o que eu observei nos países de primeiro mundo? As pessoas falam muito de trabalho e dinheiro. As pessoas, para se manter, principalmente o brasileiro, para se manter num lugar desses, tem que trabalhar muito, tem que ganhar muito, tem que desenvolver muito, tem que estudar muito. E aí o Senhor fica para o segundo plano, né? E a palavra de Deus diz, buscar em primeiro lugar o reino e a sua justiça. E todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Eu tenho vivido isso, irmãos. É um milagre todo dia, assim. Porque eu realmente tenho buscado servir a Deus para o reino. Não para denominação, não, porque eu faço parte do Ministério Internacional Torre Forte. E hoje a gente faz parte também da CMM, que é a Conferência Mundial de Missões. Mas para o reino, pensa em reino. Precisamos ter mentalidade de reino, de viver para o reino, de servir a esse reino. Então, independe de onde você vai estar geograficamente, né? O que importa é que o reino seja abençoado. Amém. Eu queria fazer um adendo aqui, Márcia. Essas pessoas, né? Essas abençoadas que estão com a gente aqui de fora. As conectadas é isso, né? Para quem não conhece, para vocês meninas que estão chegando hoje pela primeira vez, para quem já está aqui com a gente, viu, gente? Olha, a gente louva a Deus, mas a conectadas é isso. Aqui é uma base de treinamento até começar por nós, que nós somos treinadas todos os dias. E quem tem um coração ensinável entende o que é a cultura do reino.
A gente tem aqui, ó, a Sheila. A Sheilinha tá lá na Alemanha. Sheila. Aquela neve maravilhosa. Né? A Carisa entrou aqui que eu vi, está em Portugal. A Cris está na Holanda. Tem as meninas de Zurique. Tem aqui de São Paulo. Tem do A Cláudia Nordeste. está em Lausanne. Ah, tá vendo? Então, assim, Lausanne, Suíça, onde eu estava. tá lá em, tá vendo? Na Suíça. E, então, Um não lugar importa, importante para a gente, historicamente importante para a gente, né? Suíça, Lausanne, sim, né? Onde teve a reforma, né? a reforma de Lausanne, coisa linda, né? Coisa linda. E eu tô com a Ângela também, lá do Rio de Janeiro, e mais Olha pessoas. aí, ó. Assim. Opa! Isso quer dizer o quê? Que o nosso Deus, ele é um Deus onipresente, é o que você falou. Cristo E esse tema, né, Márcia, de perseverar é isso. Eu não sei, a cada um aqui, Deus deu um chamado. A Márcia está aqui em São Paulo com a gente, está pertinho de nós aqui, 10, 15 minutinhos, né, Márcia? Graças a Deus. Mas o Senhor trouxe ela para cá com um propósito. A cidade ou o bairro ou o país que você está, Deus te colocou nesse lugar com um propósito também. Não perca a essência de Deus, né? E quando o salmista aqui, ele fala isso, eu preciso esperar e confiar em Deus. Ele está dizendo, eu sei onde Deus me colocou, eu vou frutificar. E quando ele quer levar, ele faz isso. E as conectadas, virtualmente não sai, porque nós estamos aqui, cada uma no seu canto, né? Mas, ao mesmo tempo, nós abrangemos. O Espírito de Deus faz isso. Né? Ele conecta. E a palavra que você falou de conexão divina foi a mesma palavra que Deus falou comigo, quando as conectadas surgiu. Eu vou te colocar com conexões do céu. Então, não é conexão por causa de network. É porque Deus tem um propósito em cada vida que se junta a nós. Às vezes uma sai, uma vem, outra. Não importa, o importante é isso. A gente está firmada no Senhor. E a gente tem aprendido isso, né? Com você, com tantas mulheres. Nós temos o nosso canal do YouTube, gente, que faz o que ali? Nós colocamos praticamente palavra de Deus ali. Devocional, palavra do Senhor, para quê? Para alimentar quem está longe. E você fala uma coisa importante. Normalmente, quem está nessa correria, não tem. Deus é o segundo ou talvez o terceiro da lista. Sendo que ele não pode ser nem o primeiro, nem ele tem que ser o centro, ele tem que ser o único para as demais coisas virem à nossa vida, né? Mas eu queria te fazer uma pergunta. Egito. Você foi para o Egito e eu lembro que você voltou de lá quebradinha, né? Assim, culturas e costumes. Eu estava terminando de ler um livro aqui sobre cultura e costumes, né? Porque eu peguei a minha porção de sábado de ler, de estudar, vamos estudar. Alguns países, as culturas são diferentes e a gente não pode querer jogar a nossa cultura, o que a gente aprende, uma cultura de outro lugar, nem país. Como você mesmo falou, São Paulo é totalmente diferente do Rio de Janeiro. Mas o nosso Deus é um Deus muito diferente. Olha que aprendizado. Eu queria que os paulistas todos virassem carioca. Mas como que a gente vai virar carioca? Nós somos carne, mulher. Mas me conta um pouquinho sobre o Egito. É uma cultura diferente. Fala um pouquinho para a turma aqui. O que você passou, se pode, alguma coisa, seja um pouco breve, que é o nosso tempo, mas a gente vai continuar um pouquinho mais, tá, gente? Porque hoje não dá para parar aqui. Então, eu só tive por passagem, né? Nós estávamos saindo de Dubai, indo para Israel e passamos pelo Egito. Eu senti no Egito, primeiro, um peso espiritual muito ruim. Muito. As pessoas parece que estão de mau humor o tempo inteiro. Uma coisa que eu percebi que o cristão, quando ele vai para esses lugares, eu tive a oportunidade de ir no Monte Sinai. E sim, gente, para mim foi uma das maiores vitórias da minha vida, porque eu jamais acreditaria que eu ia conseguir subir o Sinai. Primeiro, quando eu subia, eu não contei esse lado, quando eu subia para pegar nas comunidades, no morro, usar o termo certo, morro, né? Eu tinha morro que eu subia 246 degraus. E eu tinha asma. Eu falo tinha, porque eu nunca mais tive essas crises. Então, quando
quando eu subi o Sinai, era se eu estivesse subindo o morro 50 vezes. A sensação do peso espiritual, a sensação do cansaço. E eu vi pessoas que tinham preparo físico, que vinham se preparando, né? Caminhando para subir o Sinai, chegou lá e não conseguiram subir. E eu, nessa minha pegadinha pequenininha, e eu falava, Senhor, eu vim aqui para subir, eu perseverei, porque eu quero chegar lá e dizer, eu fui no Sinai. Eu não quero dizer que fui até metade do Sinai. Eu não sou mulher de desistir. Não, eu vou conseguir. E se você morrer, eu vou morrer lá em cima, mas eu vou chegar. Depois, para jogar para baixo é mais fácil, né? E assim, o Egito, ele tem esse peso espiritual muito grande. Então, quem for ao Egito, se prepare espiritualmente. E uma coisa que eu achei tremendo é que antes de ir subir o Sinai, eu fui 7 vezes no monte. Eu fiz uma campanha de 7 sextas-feiras no monte. E aí eu subi ao monte falando, Senhor, eu estou subindo esse monte como se eu estivesse subindo o Sinai. Porque eu sei que para mim não vai ser fácil. Então, e foi, gente, eu cheguei no Sinai. Eu subi o Sinai. Coisa linda de Deus. Então, tudo é perseverando. Se você não perseverar, você não vai ver a glória, você não vai ter. Como que você pode largar tudo pelo caminho? E eu vi muitas pessoas ficaram pelo caminho, e eu fiquei tão triste por elas, porque eu imagino o sentimento que elas devem ter sentido, né? Quantas foram até a né? conhecer o Sinai e não conseguiram. E Deus me deu, para mim, né? Deus me deu essa dádiva de chegar até o fim, porque tudo é Ele, né? A gente pode executar, a gente pode planejar, mas o executar é de Deus. Então, eu fiquei muito impactada, Agora, o peso, a cultura egípcia, eles continuam amarrados. Eu vejo, o que eu vi no Egito, muitas trevas. Muitas trevas. Então, assim, você se estiver se preparando para ir ao Egito, faz uma campanha no monte, como eu fiz. Vá para o monte, vá orar. Se o seu monte for o seu quarto, vá para o seu quarto, faça uma campanha. Busque ao Senhor. Eu tive muitas coisas que eu nem posso falar aqui na live, né? Mas o Egito foi uma experiência linda. Por quê? Porque o Senhor me deu essa vitória também no Egito. Apesar de difícil, mas muito linda. São batalhas territoriais, né? E a gente sabe que isso acontece, batalhas espirituais, mas territoriais a gente sabe da guerra que há. E assim, Márcia, eu queria que você falasse um pouquinho agora da conferência. Gente, vocês têm noção do que Deus já está preparado no céu, né? Nós não podemos dar muitos detalhes ainda, né, Márcia? Mas dá para convidar quem está aqui, porque eu creio que Deus vai fazer algo. Fala um pouquinho, primeiro, né? Esse tema que você colocou, qual que é a Fortalecidas? Quem é a Fortalecidas? O que é Fortalecidas? E o que vai acontecer esse ano? Gente, fica aí que vocês vão ver o que Deus tem. Adoramos. Estamos juntas. Que lindo, né, gente? Eu esqueci de mencionar que a Carlinha também estava aqui. Não sei se ela tá aí, tá aqui. Tá. E só colocando aqui, ó, que a Lília colocou que também está aqui, ela falou impactada com o agir de Deus na vida da pastora Márcia. Esse testemunho só é possível porque ela se entregou de corpo e alma para a obra daquele que a capacita dia após dia. Amém. Glória a Deus, Lilian, pela sua vida também. A Fortalecidas, irmãs, deixa eu explicar. Nasceu no coração de Deus. Para mim, né? Claro, tudo tem que nascer no coração dele. E daí, do dele, olha que lindo, foi o coração do apóstolo Cleiton. Eu tenho uma camisa escrito Fortalecidas. E nós estávamos na Espanha, visitando lá um monumento da Espanha, os castelos, né, aqueles lugares maravilhosos que tem na Espanha. E o pastor olhou para mim e falou assim: o que você
não faz uma conferência aqui? Aí eu, nossa, que é isso? Tem hora que a gente fica pensando assim, esse apóstolo, não sei, tem horas, né, que a gente fala assim, que é isso? De onde que ele tirou isso? Eu não tenho essa capacidade. Se me pedir para fazer uma conferência lá no Ribeirinho, eu acho que é mais fácil. Mas na Espanha, e ele já foi começando. Olha que coisa linda, irmãos, é assim que o apóstolo é. Gravando vídeos, chamando as pessoas para essa conferência, que esses vídeos ainda vão ao ar. Nós gravamos esse vídeo lá atrás, em maio do ano passado, quando estávamos na Espanha. Estávamos em uma viagem para fortalecer pastores, igrejas, né? Fomos também para ungir o pastor Rafael Cruz, que é o pastor lá da Suíça, a pastor, ele e sua esposa, a pastora Érica Cruz, pessoas que nós amamos muito, né, que estamos sempre em oração pela vida deles. E foi incrível, a gente esteve em Portugal fortalecendo igrejas, a gente esteve na Espanha fortalecendo igrejas, e a gente esteve na Suíça fortalecendo igrejas. E aí parece que ele, né, como o nosso apóstolo, como nossa referência espiritual, né, a nossa cobertura espiritual, ele foi e abriu assim um caminho. Foi assim. Aí ele olhou para minha blusa verde linda, que eu amo, escrito Fortalecidas, e ele falou assim, por que você não chama esse grupo de fortalecidas? Aí eu falei, eu acho que eu sou forte. Eu pensei comigo, né? Assim. E não, gente, se vocês soubessem a história de ir para a Europa, foi... O voo foi cancelado, eu dentro do aeroporto, para ir para a Europa. E eu pedi uma amiga para comprar um outro voo, que foi caríssimo na hora, para que eu não perdesse a programação da Europa. Sabendo que ia ser difícil para eu pagar. Mas eu pedi para essa amiga comprar, e essa amiga comprou um outro voo para que eu fosse para a Europa na hora. Nossa. Olha só tudo que acontece. E nós estávamos na Espanha. Muita fé, muita fé. E nós estávamos na Espanha e eu estava passando na rua e alguém falou assim, nossa, muito bela. E eu falo espanhol muito pouco. E aí eu falei assim, ai, vamos para a casa de nosso padre. Venha com nós outros. Aí a moça disse, não, eu não sou digna de estar em casa de seu padre. Aí eu disse, não, é digna sim. E me sentei com as mulheres que estavam na praça. E a consegui levá-las para a igreja. Foram 3 mulheres que aceitaram Jesus. Naquela hora, na Espanha. Então, isso nasceu no coração de Deus, e nasceu no coração... E Deus falou com o apóstolo, você é capaz e tal. E eu falei, Jesus, o que é isso? É uma responsabilidade muito grande. Então, nós estamos indo com esse grupo Fortalecidas para fortalecer a outras, para sarar a outras, para multiplicar com outras para o reino. Amém? Nós vamos estar em Portugal, do dia 11 ao dia 18, em Portugal. Você que está em Portugal, que tem igrejas que possam estar nos recebendo, conecta aqui com as conectadas, com a pastora Lígia, com a pastora Ana Paula. Nós vamos estar na Espanha, também na Espanha. E nós, por incrível que pareça, nós nem fizemos propaganda. Nós já temos aí umas 44 mulheres querendo ir. Verdade. Sem propaganda. Mas eu sei que o Senhor tem falado para mim que Ele coloca quem Ele quer e tira quem não é para ir. Verdade. E como nós oramos, somos mulheres de oração, mulheres que buscamos no Senhor, as pessoas ficam, mas e aí? Vai ser qual? É do dia 11 ao dia 28 de maio. E nós estamos aí nessa semana liberando todos os links para compra de passagem, para reserva do hostel. Nós vamos fazer uma viagem. Não é uma viagem turística, né? Não, nós vamos fazer uma viagem turística evangelística. Turística evangelística. Não é só turística.
conheçam, mas à noite nosso compromisso é estar, ou à noite ou de manhã, a hora que tiver culto, estarmos na igreja fortalecendo essas igrejas. Então, você que é missionário, você que não é missionário e quer fazer aquilo que eu fiz, sabe? Com a cara e com a coragem de se entregar, né? Como eu me entreguei lá atrás, eu falei assim, não tem ninguém para ir para o morro, o pastor que estava no morro, ele foi embora da igreja, manda eu, deixa que eu vou. E aí o meu pastor falou, que isso, eu vou mandar uma mulher para o morro. Eu falei, olha, pastor, deixa que eu vou, porque, ó, o senhor vai ver. Deu recado. Eu não tenho problema quanto a ir para o morro, ou quanto a ir para o Macapá, ou quanto a ir para a Europa. Todos são importantes para o reino. Amém. E eu creio, irmãos, quando a gente chegar lá em cima, a gente vai ver um pouquinho de cada um desses lugares, né? Assim, até do Egito, se for possível. Mas, em nome de Jesus, sintam-se fortalecidas com essa palavra. Esse testemunho, né? Uma coisa também que eu não falei, quando eu subi o morro pela primeira vez, além de ter asma, eu tinha linfonódulos em todo o meu corpo. Meu Deus. Aqui os linfonódulos eles dão aqui, né? Aqui e aqui. Aqui eram desse tamanho. E eu subi a primeira vez, eu percebi que conforme eu subia, os linfonódulos iam sumindo. E aí eu fiz a primeira biópsia, não tinha material suficiente, fomos fazer a segunda biópsia, não tinha material suficiente, na terceira biópsia, não tinha mais material para ser tirado. De nenhum lugar do meu corpo. Então, confie. Então, independente. Eu tô com diagnóstico disso, daquilo. Eu também tenho vários diagnósticos, irmãos. Eu tô aqui. Dói a coluna, dói o pé, dói embaixo do meu pé, dói tudo que eu canto. Mas o que a gente precisa é lembrar que o nosso coração precisa estar conectado com o coração de Deus. Né? Era como estava Paulo, né? Ele ia onde o Senhor mandava. Quem sou eu? Não estou me comparando a ele, não, pelo amor de Deus. Mas ele ia onde o Senhor mandava, fazia aquilo que o Senhor queria que ele fizesse. Hoje, nós não escrevemos as cartas que ele escrevia. Mas a nossa vida precisa ser cartas lidas todos os dias. Né? Cartas abertas e lidas. Então, é assim que eu deixo essa palavra de perseverança para vocês. Não desistam. Não aceite que ninguém diga que você não tá, que você não pode. Você pode até não estar ainda preparado. Nós precisamos nos preparar. Mas se lance. Deixa que o próprio Deus te prepare e te capacite. Amém? É assim que eu me vi. É assim que eu estou me vendo hoje, assim. Um pouco mais preparada. Para quem, aquilo que eu falo propósito, pastor, eu subi o morro, eu só sabia que Jesus era bom, que Jesus curava, que Jesus libertava, vai embora demônio em nome de Jesus, e às vezes uns homens de 2 metros de altura tinham que expulsar demônio, eu tenho 1,53 m, eu subia muitas vezes em cadeiras para orar por esses homens, em cadeira, porque eles eram muito altos, e eles ainda pediam para eu orar, o negócio deles dá certo. E eu falava, não peça para orar pelo negócio, pelos negócios. Eu oro pela vida. Pelos negócios de tráfico eu não podia orar, né? Então, assim, Deus te capacita. Alinha o teu coração com a vontade do Pai. Só isso. E Deus vai te levar onde Ele quiser, fazer o que Ele quiser. Amém? Do jeito que Ele quiser. Que lindo. Olha, Isaías 6, né? Envia-me a mim. Eis-me aqui, envia-me a mim. Eis-me aqui, envia-me a mim. A Lília está falando, enquanto o coração arder pelas almas, as dores serão tratadas pelo Pai, é isso mesmo. E uma coisa que você falou com relação ao Egito, com relação a qualquer lugar, ao Brasil e ao mundo, o Salmo 15 fala, Senhor, quem habitará no teu santuário? Quem poderá morar no teu santo monte? Aquele que é íntegro em sua conduta e pratica o que é justo e de coração fala a verdade. Então, Deus está aí para nos chamar Rinene, Sheila. Então, em qualquer lugar do mundo, Deus pode usar, olha o carinho de Deus, né, para usar a sua vida, para ir até
o continente africano, para ir até a América, para ir a Europa, e cada uma de nós, porque essas vidas que estão lá são importantes para Deus. Então, Deus pode usar qualquer um, podia usar o vizinho, podia usar qualquer... Mas, de repente, porque quando nós fazemos o Hineni, o ID, nós também somos tratados. Deus também trabalha na nossa mente, no nosso corpo, no nosso coração, e faz e responde aquelas orações, porque quando nós falamos para o Senhor, eis-me aqui, tem muita gente que está perto, está do lado, mas não quer fazer. A resposta é essa, não quer fazer. E de repente Deus pega nós daqui, do lugarzinho onde nós estamos, nós abrimos o nosso coração e falamos, Hineni, e o Senhor, peraí, então você está disposta? Eu preciso que você tenha um modo de se comunicar, algo que eu coloquei dentro do seu coração, que vai se conectar ao coração daquela pessoa que está do outro lado do oceano, que está mais acima, né, mais perto do polo, e assim vai. E isso é muito maravilhoso, porque Deus não faz acepção de pessoas, Ele nos ama, e Ele só fala isso. Quem tem um coração, quando nós temos um coração puro, um coração para Deus, com todas as nossas falhas, com todas as nossas limitações, quando nós nos colocamos, Senhor, eis-me aqui, Ele pode nos levar para qualquer canto, uma comunidade aqui pertinho, né, Lígia? Essa comunidade aqui, 2 quilômetros da nossa casa, que a Lígia já fez tantos trabalhos maravilhosos ali, como também ir lá para o outro lado do oceano, como subir mais para cima do mapa. O importante, como tem uma foto, né, a gente tem uma foto aí com a bússola, né, depois vocês vão ver uma foto muito linda, né, a bússola mostrando que a gente se dispõe. Deus está, assim, ó, nos chamando para que o nome dele seja glorificado. E isso é tratamento para nós e para as pessoas do qual o Senhor nos leva. Então, é muito maravilhoso, porque o Deus que nós servimos não faz acepção de pessoas. Ele só precisa de um coração disponível a entregar e um coração disponível para receber. Uma coisa que eu queria lembrar também, que muitas vezes não é porque a pessoa não queira fazer, né? Às vezes ela quer fazer e não sabe como fazer e começar por onde. Então, uma dica que eu deixo para você, querida. Fale de Jesus dentro da sua casa. Fale de Jesus na sua escola, na sua faculdade. Eu me lembro que quando eu fazia faculdade, eu tinha uma célula dentro da faculdade e era incrível. Eu era uma coroa, eu tinha quase 49 anos e eles tinham 18, 19... 20 anos. E todo mundo ficava lá tocando violão e era muito legal, sabe? Então, o missionário, ele vai se adaptando, né? É como um camaleão, ele vai mudando de cor, ele vai fazendo aquilo que precisa ser feito. E muitas vezes não é porque a gente não quer fazer. Às vezes, olha, existem alguns fatores que nos impedem muitas vezes de prosseguir. Palavras de maldições que precisam ser quebradas na nossa vida, né? Alguém lá atrás disse, você nunca vai ser isso, você nunca vai conseguir isso, você nunca vai fazer desse jeito. Imagina, quem é você? Imagina se comparar isso ou aquilo. Não. Então, não deixe que isso paralise a sua vida. Né? Não deixe. Eu tinha uma pessoa que eu gostava muito dessa pessoa, mas ela disse um dia para mim, você, Márcia, nasceu para servir. Você nasceu para servir. Você serve muito bem o café. Você atende muito bem as pessoas que vêm na igreja. Nossa, você nasceu para isso, não para ser pastora. Meu Deus. Não para... Ela disse para mim, não para estar indo, para pregando. Imagina, não, você nasceu para estar aqui servindo. Amém. Naquele tempo, eu servi. Aonde for preciso, a gente vai servir, né? Mas não deixe que isso paralise e desalinhe os teus sonhos com os sonhos de Deus. Não deixe, irmãos, porque os sonhos de Deus, eles são perfeitos para cada um de nós, né? Então, existem palavras de maldições que foram lançadas na vida de pessoas que estão nos ouvindo aqui agora. O Senhor está me falando comigo, que precisam ser quebradas, sabe? Precisam ser canceladas no mundo espiritual.
Em nome do Senhor Jesus, você pode, você é capaz. Lança-te, lança-te. E deixa que o Senhor faz o resto. Quando você chegar em qualquer ambiente, aprenda a ouvir, né? Ouvir é muito melhor do que falar, né? Então, assim, e o Senhor vai te preparando. O Senhor vai te preparando. É o Senhor que prepara, né? E se você tiver a oportunidade, vem conosco. Vem com as fortalecidas para começar. Vem para a nossa primeira conferência. Vai ser a primeira conferência da CMM. Vai ser agora. Gente, ainda dá tempo. Quem estiver nos ouvindo, estiver no Brasil, ou estiver fora e quiser vir também, a nossa primeira conferência vai ser para Goiás. Nós vamos nos unir com Goiás para ganharmos Goiás para Jesus. Vai ser do dia 9 ao dia 16 de fevereiro. No exame, no privado, que a gente passa mais informações. A conferência de homens, também vai ter uma conferência para homens em Espanha, nesse ano, em janeiro. Agora em janeiro, eu não sei bem a data. E também vai ter uma conferência para as mulheres chamada Fortalecidas. E eu estou precisando muito de mulheres que falem bem o espanhol, né? Para a gente poder ganhar a Espanha, ganhar Portugal. E ainda mais países que o Senhor colocar na nossa frente, no nosso caminho. Porque Ele dá a direção, Ele é a nossa bússola. Amém? Amém, Márcia. A Cláudia está falando aqui, disseram isso do meu esposo, e hoje somos obreiros e líderes de jovens. Glória a Deus por isso. Obrigada, Gláucia, está por aqui, uma querida, trabalhou comigo por muito tempo, ela está aqui. Deus mudou a história dela, e eu louvo a Deus por isso. E louvado seja Deus pela vida da nossa querida Sheila também, que está lá também do outro lado, e Deus usando a vida dela de um modo totalmente especial, para levar o evangelho para todo mundo, e glória a Deus por isso. Nós nos unimos aqui num único propósito, levar o evangelho a toda criatura, nos 4 cantos da terra, e não só isso, não só levar o evangelho, mas apoio, um lugar de apoio, como nós nos colocamos aqui, uma plataforma de apoio, de treinamento, de auxílio para mulheres que buscam, né, e homens também, lógico, que buscam ali servir ao Senhor, porque é muito difícil você chegar num país onde você não tem domínio da língua, onde você não conhece tantas coisas e tantos desafios, né, não sabe, não tem, talvez não tenha nem fala mesas confiáveis, não tem nem mesas para sentar. Nós estamos aqui no nosso ID, as conectadas se dispondo aqui para poder levar esse evangelho, né, através desse ministério que Deus entregou nas nossas mãos, levando o amor e a palavra de Deus nos 4 cantos da terra, em nome de Jesus. E Márcia, eu termino aqui minha participação, passo para a Lígia, mas agradecendo a você pela sua disposição, pela sua generosidade, pelo seu amor em dividir, né, a tua história, uma partícula, né, da tua história, para falar da nossa necessidade de continuar perseverando diante de todos os desafios, porque nós não sabemos o que Deus nos deixa, né, o que Deus vai entregar para a gente lá na frente, mas a nossa perseverança é importantíssimo para que nós possamos viver todos os milagres que Ele tem para nós ainda aqui na terra, como o salmista fala, 27, que morreria se ele não visse o bem do Senhor aqui na terra dos viventes. Obrigada por tudo, obrigada por estar aqui com a gente. Amém, obrigada eu, gente, imagina, eu que estou muito feliz. Só lembrando que agora, dia 19, segunda-feira, irmãos, é um dia típico, dá para todos estarem conosco na Torre Forte, às 19h30, nós vamos ter o café da CMM, que é a Conferência Missionária Mundial. Então, esse café é uma preparação já para a nossa primeira conferência que a gente vai fazer em Goiás. Então, se você estiver aqui por São Paulo, ou quiser vir de outro lugar, é só nos chamar, nos contactar. Dia 19, às 19h30, no Ministério Internacional Torre Forte, na rua Secundino Domingues, 701, aqui no Jardim Independência, São Paulo. Tá bom? Eu espero por vocês. Amém. Qualquer dúvida também, gente, já segue a pastora Márcia.
coloque aqui, né? Se tiver dúvida também, pergunta aqui no direct das Conectadas que a gente vai conectar. Porque agora a Márcia, agora não, né, Márcia? Acho que já faz parte, então. Faz Mas parte. eu queria falar algo para terminar aqui. Quando você falou aí da pessoa, uma amiga, né? Que te disse que você nasceu para servir, ela não estava errada. Porque o Não, verdadeiro evangelho, ela não estava, mas a essência, ela não, talvez não conheceu a essência do que é servir. Ela estava errada de te julgar, de não olhar como Jesus já te olhou lá na frente. Ela te via servindo uma bandeira, o Senhor te olhava servindo o reino. E assim, Jesus, a gente tem que pegar Jesus, é o maior exemplo. Ele falou, quem quiser ser o maior, né? O maior serve o menor. Então, a essência do servir já vem de Cristo. Ele falou, eu não vim aqui não para eu vim para servir. Então, esse é o papel. A essência de Jesus é essa. E ele levanta quem ele quer. Ele quer que você sirva ele, como você mesmo falou. Deus é um Deus de vale, Deus é um Deus de monte. Se tiver que servir no palácio, ele vai te colocar para servir lá, como a pastora Márcia, como a filha Márcia, como uma mãe Márcia, que ele tem feito isso, né? A gente vê isso. E outras mulheres que aqui estão também. A Cláudia acabou de falar, disseram isso do esposo dela. E hoje eles são líderes. Por quê? Porque o coração é ensinável, um coração que entende que nós somos, sim, chamados para servir a Deus, mas ele levanta nós para lugares onde o homem não consegue entender a essência do servir. Né? Então, que Deus levante mais aqui, homens e mulheres de Deus, para servir ao reino, não a homens, para servir à vontade do Senhor. Porque quando nós servimos ao reino, temos a cultura do reino, a gente vê os frutos, como a gente vê na tua vida, a gente vê na vida do apóstolo, a gente vê em outras vidas também. E é isso. Louvado seja Deus que você falou, eis-me aqui naquele tão dia que você se empolgou. Não foi uma empolgação, foi o Espírito Santo que te impeliu, né? A gente sabe disso. E glória a Deus. Ó, a Galiana tá aqui, tá lá em Londres também. A gente pega pessoas falando assim, não, é difícil de eu pregar porque as pessoas têm um coração duro, o lugar é frio. Quem convence é o Espírito Santo. a gente só tem que abrir a boca. Quem convence é o Espírito Santo de Deus. E é lindo quando você ouve isso. Eu não sou digna de estar na casa do Pai. E aí Deus fala, por isso que eu te levantei, para servir o meu reino e você vai conduzi-la até a minha casa. Então nós somos condutores para levar as boas novas. E eu termino aqui com Isaías 61, versículo 1, que ele diz assim, o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos e enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar a liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos. Ou seja, se o Espírito de Deus está sobre nós, nós vamos onde Ele quiser. E é assim que a gente termina aqui a live falando, Senhor, envia-nos, Pai. Envia cada mulher, cada homem que aqui tem sede de fazer a vontade. Eu quero que a pastora pedir para a Márcia mesmo, a pastora Márcia, para você orar, liberar uma palavra aqui do enviar para nós, para quem está acompanhando, para quem vai ver depois, para a gente continuar perseverando em Deus, porque é Ele que vai fazer a grande obra, né? E eu creio que em maio a gente vai estar juntas lá na Espanha, Suíça, vou conhecer a Cláudia e essas mulheres também, nós vamos estar lá, né, Paulo, em nome de Jesus. E eu creio eu já profetizei e já tomei posse em nome de Jesus, porque é Deus que vai fazer uma grande obra nessa nação, mas ao redor, porque o povo precisa saber que Jesus está voltando e Ele virá. E Ele virá. Eu queria ressaltar aqui que essas mulheres que estavam sentadas no banco da praça na Espanha, era bem próximo da igreja lá da Espanha, Torre Forte na Espanha. E aí, não porque nós temos filiais, não, é porque tem o mesmo nome que o nosso, pediu autorização, está embaixo da nossa cobertura espiritual. Mas essa mulher, ela se achava impossibilitada porque elas eram ciganas. Uhum. Então, você vê como que tudo é um choque de cultura, né? De relacionamentos, de como tudo foi passado. Muitas vezes foi passado isso para elas no passado delas, né? Você não pode se misturar, olha, eles não te aceitam.
Você não é digna de estar dentro da casa. Você nem é digna de estar no meio dessas mulheres. Eu quero dizer para você que nos assiste e que vai nos assistir ainda. Você é filha. Você é filha. Então, como filha, você tem direitos que todo filho tem. Amém. Não importa se você foi filha pródiga, se um dia você saiu, se você está voltando, se de alguma forma você não enxergou o quão grande é o teu pai. Teu pai te ama, teu pai quer te resgatar, e ele vai fazer festa a hora que você voltar para ele. Então, eu quero, em nome de Jesus, declarar para as mulheres que estão nos ouvindo e declarar para aquelas que vão nos ouvir ainda. Você é filha. E às vezes demora para a gente enxergar que é filha, porque a gente conhece pai como juiz, justo juiz, o melhor advogado, mas às vezes a gente esquece de reconhecê-lo como pai, e ele é pai. Amém? Ele é pai das conectadas, ele é pai das fortalecidas, ele é pai, ele é pai, ele é pai. E a gente não pode... Só um minutinho, porque o meu neto chegou na sala, por favor, desliga. Ele é pai, ele é pai, ele é pai. Então, a gente precisa entender que ele é pai. Amém. O neto chegou aqui agora. E eu quero lembrar disso. Então, vou fazer essa oração, vou fazer uma oração de renúncia. Pai, em nome de Jesus, na autoridade e no poder que foi nos dado no teu nome, porque tudo é para honra, é para glória, é para louvor do teu nome. Se nós estamos aqui hoje, Senhor, é para louvor e honra e glória do teu nome. Eu quero, Senhor, na autoridade do nome de Jesus, vem cancelar toda palavra de maldição, todo histórico do passado, toda tristeza, toda depressão, toda falta de informação, de conexão com o reino, que fez, Pai, com que as tuas filhas pudessem pensar que elas não eram autorizadas pelo teu Espírito para fazer a tua obra e a tua vontade. Eu quero declarar, Pai, que nós estamos, como está Isaías 61, Pai, ungidas, preparadas, separadas, porque o Senhor, foi o teu Espírito que nos separou para fazer a tua boa e perfeita obra, Pai. Então, Pai, no nome de Jesus, nos capacita, Senhor. Nós não queremos fazê-la de qualquer jeito. Nós queremos fazer embaixo da tua vontade, da tua direção. Levanta, Senhor, mulheres, no mundo, na Europa, na Ásia, no Ocidente, no Oriente, nas Américas. Levanta mulheres, Pai, que estejam dispostas, Pai, a se entregarem para fazer a tua vontade. Porque quando nós estamos no centro da tua vontade, não podemos estar em melhor lugar. Então eu oro declarando, Pai, que as conectadas será um ano de multiplicação. Amém. Será um ano de multiplicação. E que nós vamos ganhar, Pai, muitas nações para o teu reino. Para o teu reino. Junto com as fortalecidas, junto com a CMM, Pai. Nós estamos, Senhor, nos colocamos à disposição do teu reino para fazer a tua boa e perfeita vontade, Pai. Assim eu oro, Pai, declarando essas mulheres preparadas pelo poder do Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. Amém? Amém. 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 Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus, Márcia. Mais uma vez a gente agradece, tá? Não das Eu conectadas me sinto aqui. honrada. A gente também. A gente se sente muito honrada por fazer parte, né? Estar com você é privilégio, estar ali, né, de vez em quando, né? Quando a gente pode estar junto. Estamos aprendendo mais. E é isso, essa live vai ficar gravada, gente. Assistam você, né? A Gali colocou que perdeu aí um pedaço, mas vai ficar gravada. Se você puder, compartilha com outras pessoas, com os grupos. Isso que eu ia Porque eu falar tenho certeza agora, que vai gente. ficar na vida de alguém. Já começa evangelizando assim, realmente, porque o teu testemunho, eu tenho certeza que vai tocar muitas vidas. Amanhã nós temos reunião às 15h pelo Zoom, pelo Meeting, tá? Quem quiser participar, que não é daqui, que não conhece, chama no direct, que a gente faz a gente passa o link para vocês pelo WhatsApp, tá bom? E nós temos o nosso canal do YouTube, onde a gente tem ali os vídeos, onde Deus tem falado através das nossas vidas, de outras mulheres.
o nome do Senhor tem sido glorificado. E também tem no nosso link aí, tá na bio, gente. Tem os livros das conectadas, tem o livro da pastora Ana Paula, maravilhoso. Natal passou? Ah, passou, mas é um livro que é para o ano todo. Então, entrem lá. Você não viu ainda, Márcia, eu acho. Entra lá para você ver que coisa linda. Foi maravilhoso. São contos, né? Mas ele serve para todo tempo, assim, algo que você está investindo no reino. Então, quando a gente investe no reino, o retorno é certeza, né? E amanhã também tem culto às 3 horas da tarde. A gente não consegue falar, né? Na Torre Forte. Tá lá. Na Torre Forte. Verdade, Márcia, é verdade, né? Mas é isso, gente. Louvado seja Deus e que o Senhor venha abençoar cada um de vocês que ficaram conosco aqui, que entraram depois, que estão chegando, saíram e voltaram. E que o Senhor venha, Márcia, eu creio, esse 2026 vai ser um ano realmente de dupla honra e de porção dobrada para as nossas vidas. E a porção dobrada é essa multiplicação que você liberou. Eu estou posse, eu creio que nós, das Conectadas, estamos com essa visão de multiplicar almas para o reino de Deus. Aleluia. Almas para o reino de Deus. Ele né? A live vai estar no canal. A Sheila aqui, a nossa social media, está aqui, que cuida de pra gente aqui. Se não... Deus levanta, minha amiga. Deus levanta essas bênçãos. Inclusive, ela é uma das designers que fez lá do Fortalecidas, aqueles logos. Deus dá sabedoria, né? E a Carlinha também está aí, viu, Carla? Um beijo para você. Para vocês todos. Ana Paula, para a gente aí, em nome de Jesus, pastora. Amém. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que o Senhor resplandeça o seu rosto sobre nós, que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos conceda a sua gloriosa paz. Em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todas e a todos. E até o nosso próximo encontro, terça-feira, se assim o Senhor permitir, nós estaremos aqui com a nossa live. E essa live, não esqueça, está no YouTube, também vai estar no Instagram, está lá para levar, que você seja um missionário, que você seja um evangelista, que você leve essa palavra a outras pessoas em nome de Jesus. Amém. Amém, gente. Paz, Deus abençoe. Beijo, Lívia. Glória a Deus, Lívia. Tchau, gente. Tchau. Tchau.